Bom, vamos lá? Bom, pessoal, primeiro de tudo, boa noite a todos e a todas. Essa é a última assembleia do ano, né, a gente está realizando, de 2022. A ideia para a assembleia de hoje é ser uma assembleia rápida o objetivo nosso aqui é poder compartilhar com vocês um pouco de como é que foi o ano de 2022, falar um pouco sobre o que a gente está olhando para 2023, falar um pouco sobre a conferência, sobre os índices, etc., falar sobre a questão das certificadoras credenciadas, que é um tema importante. A gente quer até clarificar um item da pauta aqui, que a gente acabou discutindo com o conselho há algum tempo atrás, e aí abrir para perguntas, enfim, interação, etc., mas eu vou tentar manter ao máximo dentro do tempo de 1 hora que a gente combinou com todo mundo, tá bom? Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre as empresas engajadas no protocolo SD racial. A gente, desde quando iniciou o pacto aí tem menos de 1 ano, a gente já conseguiu a adesão de 37 empresas, que são essas empresas que estão aqui na tela para né, vocês. O que isso significa na prática? Significa que essas 37 empresas aderiram ao protocolo SD racial, aderiram ao índice ISD. O pessoal, se vocês puderem botar no mudo para quem não está falando, para poder não dar eco. Aderiram ao cálculo do índice SD de equidade racial, a mensuração das ações afirmativas e a mensuração do investimento social privado em equidade racial. Para nossa felicidade, a gente hoje teve o anúncio que uma empresa aderiu aqui, né, que foi a 38ª empresa. Então, hoje, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, acabou de oficializar a adesão da CSN ao índice SD de equidade racial. Com É isso aí, 70 mil funcionários. é 70 isso mil aí, funcionários. Frei. A gente estava namorando com a CSN, a Nalva, a Gibson, vinham fazendo um trabalho aí há algum tempo, e a gente conseguiu aí hoje a formalização. Eu e o Gibson ficamos até meio assim, a gente falou assim, pô, também eu queria ver o documento assinado, e aí eles mandaram o documento assinado. Então, a CSN é mais uma empresa que aderiu ao protocolo SD racial. E isso para a gente é muito importante. E aqui eu queria trazer 3 pontos que eu acho que para esse grupo aqui, que está desde o início da fundação do pacto, é super importante. Uma é a importância que para a gente é ter as empresas aderindo ao protocolo SD racial. Primeiro, porque não tem custo para empresa, não tem objetivo de concorrer com nenhum investimento que as empresas já fazem junto às organizações do movimento negro, e tem sim o objetivo de ajudar essas empresas, tem sim o objetivo de ajudar a construir uma agenda com relação à equidade racial. Segundo ponto que para a gente é muito importante é que isso cria uma visão de médio e longo prazo, que é exatamente a visão do investimento social privado em equidade racial. Para aqueles que não lembram, o protocolo SD racial é baseado em 3 grandes pilares. A mensuração através do índice SD de equidade racial. 2, a mensuração das ações afirmativas, algo que as empresas já vêm fazendo aí ao longo dos anos, trabalhando com as organizações do movimento negro. E terceiro, o investimento social privado em equidade racial, que é extremamente importante. É esse investimento que a gente quer aí cada vez mais reforçar junto às empresas. A nossa equipe, agora, a partir de janeiro, vai fazer um trabalho muito próximo de todas as empresas para poder ter certeza que a gente consegue ajudar essas empresas a navegar com relação ao ISP, Investimento Social Privado em Equidade Racial. Então, a gente queria compartilhar com vocês, e aí, né, fomos agraciados com essa notícia maravilhosa, com a adesão da Companhia Siderúrgica Nacional, e, obviamente, a gente vai continuar aí em 2023, trazendo mais empresas para dentro do pacto. Volta para lá para a pauta, Gibson. Bom, o segundo tema que eu queria abordar junto com vocês, e aqui eu queria primeiro agradecer a todos que participaram, foi a primeira conferência empresarial ISD racial. Tivemos a participação de 350 empresas, várias pessoas em cargos de direção, várias organizações do movimento negro, vários de vocês estavam na conferência. Então, a conferência teve uma adesão muito importante, né? Gibson, Nalva, todos os envolvidos fizeram uma curadoria da conferência com os temas, com os painéis, com os temas abordados, muito bem feita. E, obviamente, todos elogiaram bastante as discussões e as contribuições que foram trazidas, né, durante
todos os 2 dias da a conferência. A notícia boa é que na conferência nós reforçamos muito a intencionalidade. É muito importante que as empresas sejam intencionais quando atacando a questão da equidade racial. É muito importante que todos nós, enquanto sociedade, que as empresas, tenham essa visão do quanto é importante o investimento em educação, do quanto é importante o investimento em formação técnica, do quanto é importante o investimento em empreendedorismo negro, não só o investimento em ações afirmativas. A gente estava agora numa reunião do Conselho falando um pouquinho sobre o que a gente olha para o pacto nos próximos 5 anos. A gente olha um aumento de 20 milhões de reais no investimento social privado em equidade racial. É isso que a gente está buscando. A gente está buscando ter como aderentes ao pacto as 500 maiores empresas da Bovespa, 500 maiores empresas de capital aberto. É isso que a gente está almejando nos próximos 3, 5 anos. Então, a gente precisa muito da contribuição de todos vocês para que isso venha acontecer, e várias das pessoas aqui estão super próximas do pacto e contribuindo. A gente, ano que vem, vai realizar a segunda conferência empresarial ISD racial, e, obviamente, em algum momento aí vocês vão ter divulgação, enfim, vão ser chamados para poder conversar e contribuir com a curadoria dessa segunda conferência. Mas o resultado, de forma geral, foi muito positivo. Ô, Gibbs, em que momento que a gente vai divulgar aquele documento que é um resumo da conferência? Ele vai estar sendo circulado, Gilberto, provavelmente no início da próxima semana. Entre segunda e terça, todas as pessoas que participaram vão receber via e-mail marketing, e a gente também vai compartilhar no próprio site do Pacto o documento, que é o relatório anual. Legal, obrigado. Então, o que todo mundo vai ter acesso? Todo mundo vai ter acesso a um resumo do que foi discutido nos 2 dias na conferência. E exatamente também tudo que foi feito pelo Pacto enquanto associação durante esse último ano. Então, por favor, né, quando tiverem acesso ao documento, quiserem fazer perguntas, quiserem mandar questionamentos, fiquem à vontade, a gente está aqui para esclarecer qualquer ponto. Você pode voltar para a agenda, Gibbs? Bom, apoiadores institucionais e parceiros institucionais. Vamos lá. A gente fechou o ano de 2023 com esses apoiadores institucionais aqui, Pacto Global, FEComércio, Ebraban, CETESB, CPTM, enfim. A gente está muito próximo aí, fazendo um trabalho muito próximo da B3, fazendo trabalho muito próximo do Pacto Global da ONU. Então, hoje, o Pacto tem essas organizações como apoiadoras institucionais, e, movendo para a página número 6, esses são os nossos parceiros institucionais, são as organizações que doaram para o Pacto. Obviamente, o Pacto ele foi apoiado por organizações e por pessoas físicas, que a gente, por uma questão de LGPD, não abre o nome, mas a gente está aí com o apoio dessas organizações e a gente espera que a gente possa ter mais e mais apoio nos próximos anos, até para poder manter o trabalho que vem sendo feito pela organização, perdão. Volta lá, Gibbs. São as certificadoras, Giba, a pauta. Perdão. Próximo assunto da pauta, certificadoras. Então, vamos lá. Onde é que nós estamos? As 38 empresas que aderiram ao protocolo SD racial, a partir do ano que vem, elas vão fazer a primeira apuração do seu índice SD de equidade racial, nível 1, que são os dados demográficos, nível 2, ações afirmativas, nível 3, investimento social privado e equidade racial, e esses dados precisam ser certificados por certificadoras que foram aprovadas pelo Pacto dentro de um protocolo para ser aprovado como certificadoras. Nós temos aqui Educafro, RM, FICAS, Diálogo Entre Nós, Ser Antirracista e Instituto Social Espaço Negro. Falta ainda 2 organizações que vão ser divulgadas aí nos próximos dias, mas a gente vai ter um número importante de organizações preparadas para certificar essas 38 empresas. Algumas questões importantes. Primeira questão importante: essas empresas não são obrigadas a divulgar os seus índices neste primeiro momento.
elas possuem até 18 meses para divulgar isso ao público. Quem terá acesso ao índice é o pacto como associação, o conselho deliberativo e a empresa. Então, só para alinhar a expectativa, as empresas vão fazer apuração, vão ser certificadas, inclusive, se eu não me engano, já tem empresa falando com essas organizações aqui, para fechar contrato, e elas podem divulgar isso em até 18 meses. Primeiro tema importante. Segundo tema importante, o pacto ele tem como papel aproximar as empresas das organizações certificadoras. O pacto não entra no mérito de fechar contrato, quanto eu cobro, quanto eu pago, esse relacionamento comercial é da empresa com as organizações. O que a gente tem pedido para as empresas e o que a gente tem solicitado às organizações é entrem em contato umas com as outras, por favor, porque são 38 empresas para serem certificadas. Então, é muito importante que isso aconteça no primeiro trimestre de 2023. E para isso acontecer, se eu não me engano, o Gibson me falou por alto aí que só tem 3 contratos fechados até agora. Se eu não me engano, são 2 organizações que fecharam contratos com 3 empresas. Eu tô certo, Gibson? Correto, Giba. Essa foi a informação que a gente recebeu. Então, pessoal, a gente vai fazer um trabalho, tanto eu, quanto o Gibson, quanto a Nalva, muito próximo das certificadoras, para ter certeza que elas estão aí mandando orçamento para as empresas, estão em contato com as empresas, para a gente ter certeza que todas as empresas possuem certificadoras, lembrando que nós temos 2 empresas de auditoria que foram aprovadas como certificadoras, PwC e a Deloitte. Tá? Então, essas também fazem parte desse conjunto. E o último ponto que é importante, durante uma das reuniões de conselho, foi trazido ao conhecimento do conselho um tema que não estava totalmente claro no nosso estatuto, regulamento, em toda a nossa, enfim, toda a nossa documentação, que era a atuação de homologadoras como certificadoras. Né? As organizações atuarem tanto como homologadoras quanto certificadoras. E aí, na reunião do conselho, nós estamos, né, o conselho achou melhor clarificar esse ponto e ter como definição, como premissa, que organização homologadora não atua como certificadora. Então, as organizações preferiram se manter como certificadoras e o pacto, como organização, está trabalhando em um modelo em que o pacto vai fornecer o processo de preparação das certificadoras, né, sem custo para as empresas, enfim, fazer de uma forma que a gente consiga que tenha mais e mais certificadoras, que eu acho que isso que é o mais importante. É mais importante ter mais e mais certificadoras porque é um processo anual. Então, eu preciso ter organizações preparadas para essa certificação. Nós conversamos com a organização que estava aí numa situação em que tinha se candidatado para as 2 homologadoras e certificadoras. Foi uma conversa muito positiva e muito boa, pensando nos próximos passos, e a organização decidiu atuar como certificadora. Então, o único ponto que tinha aí não tão claro, a gente conseguiu clarificar e teve um desfecho muito positivo, e a gente agora está caminhando para ter mais certificadoras atuando junto às empresas. Então, o meu apelo aqui é que os representantes das certificadoras que estejam na conversa de hoje e aqueles que têm interesse em atuar como certificadoras entrem em contato com o Gibson, com a turma aí, para poder ter certeza que fecharam um contrato com as empresas que aderiram. Se quiser a lista das empresas, enfim, tudo isso aí vai ser mandado para vocês. Se precisar lista de contato, com quem que eu falo na empresa A, B, C ou D, a ideia é que vocês consigam fechar esses contratos. Legal. Próximo ponto, Gibson. Só para reforçar que, inclusive, as certificadoras que já estão credenciadas já receberam essa lista, tá, Giba? A gente agora vai trabalhar no outro formato de aproximação com as empresas. Legal. Faz um corpo a corpo, Gibson, para garantir que a gente tem todo mundo com um contrato fechado, tá? Legal. Vamos colocar isso na lista de prioridades. Prestação de contas, tá? Quando fala lista de prioridade, já é que ele está ferrado, ele fala assim, na lista de tudo que você me deu, Aí, deixa eu ver onde... Depois eu mando para você colocar na ordem de prioridade real. Gibson. Vamos lá, Gilberto. Vamos lá. Bom, a gente queria trazer também uma prestação de contas atualizada até o 3º trimestre de 2022, tá bom?
A gente captou esse ano, até agora, R$ 2.010.000. Desses R$ 2.010.000, nós utilizamos R$ 573.000. Então, olhando para a saúde financeira da associação, a gente tem aí R$ 1,5 milhão, mais ou menos, do nosso caixa. Pode passar para a próxima página, Gibbs. Que, obviamente, vai ser utilizado na manutenção da organização e no custeamento das suas despesas. Tá? A gente tem ainda mais recursos para entrar em 2023, recursos de doador pessoa física que se comprometeu, né, em pagar em 2 parcelas, temos recursos que vão entrar por conta da Open Society, mas a gente está com uma saúde financeira que a gente controla com bastante carinho, bastante cuidado, e a gente está de olho nisso para os próximos anos. Ok? Ok. Edinalva Moura. Boa noite, pessoal. Aqui, né, nós compartilhamos um balanço do número de instituições que foram abordadas ao longo deste ano. Então, eu tive a oportunidade de falar com um grupo amplo de empresas, algumas indicadas por este grupo aqui, outras abordadas via LinkedIn. Tem um grupo pequeno, né, olhando aí o número total de instituições que eu dialoguei, que já disse que não seguiria, né, por N motivos, porque não está preparada, a instituição assumiu outros compromissos e tem ali o receio de colocar mais uma demanda no plano de diversidade, já que normalmente as equipes são enxutas. Mas no restante, um grupo maior, estou prevendo uma continuidade no próximo ciclo, porque, em média, demora de 3 a 4 reuniões cada negociação. Então, normalmente, tem alguém da área de diversidade, depois envolve sustentabilidade, chega no comitê ou de sustentabilidade ou de diversidade. Ô, Gibson, amplia, por favor. Não, eu não consigo ampliar porque a reunião anterior está sendo convertida. Aí o Zoom não permite. Ah, tá bom. Desculpa, tu vai ter que não falar tem o número. problema. E aí Aí eu tenho este cenário desse grupo maior para que a gente consiga efetivamente continuar no diálogo no próximo ciclo. Então, é dessa forma que eu trabalhei. E do grupo, né? Então, eu tenho aqui 167 empresas que foram abordadas, incluindo aquelas que já estavam conosco no primeiro ciclo, né, que participaram de toda a discussão, 37 formalizadas, conforme o Giba já trouxe anteriormente. Tenho 72 efetivamente sendo monitoradas, e através, né, aqui a partir da nossa conferência, fiz uma prospecção de 62 empresas de grande porte. Nós estamos nessa primeira jornada olhando para as 500 maiores, então eu tenho aqui este grupo que eu estou olhando para iniciar o diálogo no próximo ano. E um outro movimento, além das abordagens individuais, eu tenho contado com os apoios institucionais, né, tenho conversado aqui com algumas outras instituições para poder fazer abordagem no coletivo. Então, recentemente, nós conversamos com a ONU, né, para olhar através do Raça Prioridade as instituições que estão com eles, que são 23, para também aderirem ao protocolo. Então, este ano foi mais no face-to-face, mas no ano que vem estou prevendo dialogar com os coletivos, estou conversando com o Mover e com outras instituições que têm aí um grande número de empresas. Obrigado, Nalva. Giba, você quer falar agora sobre as prospecções, as proposições de 2023, ou você quer falar do índice do GT de povos indígenas? Vamos começar pelo índice. Tá. Vamos falar pelo índice. Até para poder fechar o tema. Vamos lá. A gente lançou na conferência sobre ESG racial o índice voltado para as mulheres negras, que foi uma demanda, inclusive, das próprias empresas, para poder ter um olhar sobre o cruzamento raça e gênero. E a nossa expectativa é que as empresas possam utilizar esse índice para poder apoiar suas ações,
tanto ações afirmativas quanto investimento social privado na equidade racial, tá bom? E foi um trabalho muito bacana que foi feito, né, junto com o Lucas, junto com várias pessoas, junto com um grupo de trabalho, junto com uma econometrista. Então, assim, com a professora Gibson, Vilma Conceição. professora Vilma. Então, assim, a gente entende que isso ajuda muito as empresas através do fornecimento de inteligência, através do fornecimento de informações, através desse apoio. Nesse mesmo grupo de trabalho, já tinha surgido uma demanda com relação ao índice SD de equidade racial voltado para os povos indígenas. Inclusive, foi uma demanda de 2 empresas que fazem parte do protocolo SD racial. Qual é a nossa ideia? A gente, obviamente, na linha de direcionar de forma positiva os esforços, a gente vai montar um grupo de trabalho, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, voltado exatamente para o desenho desse índice ISD de equidade, voltado para os povos indígenas, ok? A gente quer construir algo que faça sentido não só para as empresas, mas como também para a população indígena, e que faça sentido para a sociedade civil. Então, em breve, vocês vão receber e-mail ou algum contato nosso informando sobre pessoas que eventualmente queiram participar desse grupo de mais trabalho. Já temos, inclusive, algumas pessoas que são até oriundos de população indígena que se candidataram, e a ideia é começar a formatar esse índice para 2023 e lançá-lo em algum momento durante o ano, tá bom? Então, essa é a nossa ideia, e, obviamente, vai ter um trabalho muito próximo agora, no início de 2023, para apoiar as empresas em como utilizar o índice SD de equidade racial voltado para a mulher negra. Não só com relação à divulgação da memória de cálculo, como funciona, etc., mas, principalmente, como usar o índice para calcular o investimento social privado em equidade racial. O que a gente quer cada vez mais é ajudar as empresas a navegar no investimento estratégico, ajudar as empresas a navegar como é que elas conseguem mensurar o quanto de investimento social privado em equidade racial elas precisariam fazer ao longo dos anos para poder melhorar o seu índice de equidade racial. Pode passar, Gibbs. E aí, por último, o que a gente está olhando para 2023, tá bom? Primeiro, a gente está finalizando o planejamento estratégico dos próximos 5 anos. Né? A gente fez um trabalho aí com várias pessoas, com conselheiros, com pessoas de fora. Deve ser apresentada uma primeira proposta ao Conselho Deliberativo em breve. E a gente está olhando um pouquinho, né, qual é o papel do pacto junto às organizações do movimento negro, qual é o papel do pacto junto com as empresas e o que o pacto tem que trazer de contribuição efetiva com relação ao investimento social privado e equidade racial, educação, formação técnica, empreendedorismo negro. E a nossa meta é ter as 500 maiores empresas de capital aberto como aderentes ao pacto, como organização. Então, como eu mencionei, o nosso foco para 2023 vai ser, inclusive, com a realização de eventos junto às empresas com foco no investimento social privado e equidade racial. Então, a gente vai fazer workshop, vai fazer rodadas de conversa, nós vamos fazer várias dinâmicas para poder trazer o investimento social privado e equidade racial para dentro da pauta. E aí, obviamente, trabalhar na captação de recursos para os próximos 2 anos e a nossa agenda de eventos, que eu tinha falado até para não compartilhar, para não gerar expectativa, mas vamos dar uma pincelada nela aqui, Gibbs. A gente deve começar o ano com um evento com CEOs, que a gente não finalizou ainda o desenho. Vai ter uma oficina sobre ISP, Investimento Social Privado e Equidade Racial. Vamos realizar o 2º Fórum Pacto das Pretas, que foi um sucesso no ano de 2022. Né? A gente está querendo lançar aí, junto com outros parceiros, né, um programa para poder trazer mais letramento racial para as empresas, para trazer acesso à informação, né, fazer fazer, obviamente, a 2ª conferência ISD empresarial ISD racial, que deve acontecer lá para o final do ano. Então, de uma forma geral, essa é a agenda, mas não tem nada fechado ainda. A gente está na fase de planejamento. Bom, Gibson, essa era a agenda que eu tinha. Vamos agora abrir para as perguntas, enfim, para as colocações, para os pontos dos participantes. Frei, deixa eu aproveitar. O senhor está aqui? Opa. Ainda está me ouvindo? Sim.
Aproveitar a Tô mensagem que o vendo. senhor me mandou, se eu quiser compartilhar sua sugestão aqui com o pessoal. Ah, legal, legal. Antes de compartilhar a mensagem que eu enviei, eu quero dizer para vocês, caso vocês tenham necessidade, eu acho que colabora, eu tenho um bom contato com um grupo de indígenas que estão estudando na Unicamp e tenho um bom contato com um grupo de indígenas que estudam na UNB. Eu acho que são pessoas que estão a um passo de terminar suas faculdades ou já terminaram. E, portanto, poderão estarem bem interessados em ajudar nesse processo do índice racial indígena. Legal, Frei. O segundo... Legal? Boa. Depois a gente vai entrar em contato, então, para poder tentar se conectar com esses grupos. Legal. Bom, o assunto que eu compartilhei, que seria bom colocar para vocês, é que estamos muito preocupados, enquanto entidade Educafro, já há mais de 20 anos estamos preocupados com isso, que é o uso abusivo da filantropia pelas instituições de ensino do Brasil. O uso abusivo da filantropia pelas instituições de ensino no Brasil. Bem, com muita dor e sofrimento, conseguimos lá atrás que o Haddad tirasse a filantropia das universidades e fizesse o ProUni. Foi algo assim, bem assim. Tentei isso com o Fernando Henrique Cardoso, como ministro da Educação do Fernando Henrique Cardoso, que foi qual o nome dele mesmo? Renato. Paulo Renato. Tentei com ele e ele me convenceu, não, ele falou que ele não tinha como ele fazer isso. Já com o Tasso Genro e os demais que seguiram o ministério, eles então criaram o ProUni. A gente tinha outro nome, a gente levou um projeto para eles prontinho, com a metodologia, mas o Fernando Haddad foi muito criativo e fez um ProUni que foi muito mais substancioso. Em seguida, após a lançada do ProUni, nós propusemos pegar a filantropia do ensino fundamental e ensino médio e fazer o ProUninho. E aí eles tiveram dificuldade, que foram sinceros, falaram que a filantropia no ensino fundamental e ensino médio é uma verdadeira caixa de marimbondo, que eles não tinham muito coragem, não sabem encorajado para mexer, não. Bem, agora, então, nós estamos com dezenas de denúncias de situações delicadíssimas, por exemplo, escolas de alto nível, como a Oswaldo Cruz, saiu uma matéria da Educafro na imprensa, Oswaldo Cruz, que ela pegou os alunos que têm bolsa de filantropia e fez uma escola à parte, não gerando a integração entre ricos e pobres, brancos e negros. Porto Seguro, Frei? Porto Seguro ou Oswaldo Cruz? Porto Seguro. Desculpe, Porto Seguro. Colégio Alemão, Porto Seguro. E agora... Oswaldo Cruz é o Hospital Alemão, né? Hospital Alemão. É verdade, exatamente. E agora chegou... chega várias denúncias, de hoje, lá do Colégio Santa Maria, de Caxias, das Irmãs Franciscanas. A gente vai agir com muita firmeza, vou pedir uma reunião com elas. A gente quer que haja um trabalho de revisão e que a filantropia seja aplicada de maneira honesta, séria, ética e de integração, e não separação. Também o Colégio Santa Maria, lá de Caxias, elas criaram um colégio para pobre e o colégio de rico não deixando a integração acontecer. Nós estamos vendo que isso pegou no Brasil inteiro, está uma verdadeira zorra, desculpa a minha expressão, e daí que eu pensei em propor a vocês para pensar, refletirmos, se convinha ou não fazer uma proposta de uma metodologia de medição e de oferecer para as escolas, para assessorar, para que elas todas pudessem, de maneira simpática, positiva, avançarem. Bom, de modo que o ponto central é esse. Não sei se aqui está o meu assessor, o doutor Marlon, que foi juiz, e que também foi o autor da lei da foi o articulador da lei de ficha limpa. Marlon, você quer completar o assunto, Marlon? Não, é só para complementar, dizendo que, de fato, o Colégio Visconde de Porto Seguro, e que hoje mesmo, na Educafro, nós somos procurados por uma mãe que esteve numa escola particular reclamando da falta de diversidade e de conteúdos de inclusão em todo o programa, e a escola se mostrou, segundo ela, aberta a adotar um plano. Inclusive pediu que ela entregasse, e ela foi até a Educafro
para pedir para a Educafro assessorá-la na construção de um plano, que nós vamos, de fato, fazer voluntariamente, porque é uma forma de ir abrindo novos espaços. E isso, eu não acredito em coincidências, veio para reforçar uma ideia que o Frei Davi já estava levantando, de propor que, em algum momento, o pacto volte também o seu olhar para a rede educacional. Como é que o Jair está vendo, Jair? Você que é mais da área da educação, como é que você está vendo isso, Jair? Frei, eu vou precisar ser o administrador do tempo. Jair, você quer dar a devolutiva do Frei? Senão a gente não escuta todo mundo. E depois a Fernanda da Vale também levantou a mão e tem outra pessoa também. Vamos lá. Legal. Eu preciso pensar sobre isso, Frei. O pacto ele se refere muito à questão ESG de você ter na sua organização negros em todos os escalões, não necessariamente de você atender necessariamente um universo ou outro de. Então eu não posso responder assim de pronto, Frei, mas podemos ter essa conversa depois, posso refletir a respeito e te ligo depois para falar. Mas não é uma evolução. Eu entendo a posição que o senhor está assumindo. Precisa adaptar o pacto para isso, eventualmente, mas precisamos pensar a respeito. Aliás, aproveitando, eu vou ter que sair daqui a 3 minutos, mas não tem nada a ver. Frei, estamos juntos. Estamos juntos com essa, conversa com outros também. Obrigado, Jair. Fernanda, você levantou a mão na sequência? Oi, estou tirando aqui meu... Tudo bem, gente? Agora se apresente, que eu já sei de onde você é, mas as pessoas não conhecem, então, por favor. Eu sou da Vale, né? Eu sou da área de diversidade. A Natasha está aqui comigo também, da equipe. Muito bacana estar aqui com esse grupo e poder discutir. A conferência foi sensacional, né? A gente teve muitos representantes lá da empresa, levamos mais de 50 pessoas e todos foram só elogios, né? Em relação ao conteúdo, à curadoria, né? Enfim, aos aprendizados. Queria trazer um ponto aqui que Gibson já sabe, até imagino que eu vou falar, que é uma questão de ordem prática, assim, mais que tem uma questão mais que é fundamental para que a gente possa gerar o nosso indicador, né? A gente está super ansioso para que a gente possa imputar nossos dados e gerar o nosso índice, né? Para que a gente possa usar ele como métrica para desenvolver também nossas ações, para acompanhar, para a gente poder se comparar e saber como é que a gente está nessa jornada, né? Sobre esses 3 aspectos, a parte de investimento socioambiental, de investimento social, ações afirmativas, enfim. Só que, assim, para a Vale, são, né, assim como para outras empresas, são dados muito sensíveis que a gente precisa imputar num sistema que é externo. E a gente tem alguns protocolos de segurança da informação na empresa que são exigidos para que a gente coloque qualquer tipo de informação em qualquer sistema externo. E ali a gente vai digitar dados raciais, dados de salário, dados muito sensíveis que a gente precisa ter essa garantia, né, e atender os requisitos. Outro ponto é a questão de LGPD também. A gente tem uma área dentro da empresa, né, de LGPD que a gente precisa seguir alguns protocolos também para garantir a segurança desses dados. Então, eu queria saber como é que vocês estão vendo isso, como é que isso está avançando, para que a gente possa finalmente colocar os nossos dados lá e gerar o nosso rating. Legal, acredito Fernanda. Que Giba, você empresas quer... abertas na bolsa, como a Vale, devem viver essa mesma questão. Né? Sim, esse assunto é super importante. Obrigado por ter trazido ele novamente. Assim. Quando esse assunto foi trazido a primeira vez, como é que a gente trabalhou? Tá? A gente trabalhou em duas grandes vertentes. Uma vertente jurídica, que foi sentar com o escritório de advocacia que nos assessora e ter certeza que toda a documentação do pacto estava aderente à LGPD. A gente fez esse trabalho, que eu diria que é um trabalho mais do lado jurídico. E a outra foi sentar com a equipe de tecnologia que cuida da plataforma para ter certeza que os nossos controles
todo o controle, todo o processo de acesso, todo o processo de cálculo do índice, ele estava aderente à LGPD, principalmente para ter certeza que as empresas não teriam dados de forma aberta, todos os dados seriam anonimizados. Então, a expectativa que eu tenho olhando para isso é que a gente conseguiu ultrapassar os 2 pontos. A gente tanto conseguiu montar dentro da plataforma um formato em que o dado imputado ele não consegue ser acessado de forma aberta. Então, vou dar um exemplo prático, tá? Para quem aqui não conhece o E-Social, que é a nossa famosa antiga RAIS, ele é aquele relatório que é enviado para o Ministério do Trabalho anualmente, que possui dados de demografia, possui dados de salário, enfim, possui uma série de informações sobre os funcionários das organizações, inclusive dados que são considerados dados confidenciais, são dados sensíveis. O trabalho que foi feito pela equipe de tecnologia foi com que a ferramenta, ao receber dados do E-Social ou da antiga RAS para o cálculo do índice, ela remascarasse os dados. Então, quem tentar extrair de volta não consegue saber exatamente que dado é aquele. Então, isso foi um formato que a gente entendeu que daria segurança não só para a Vale, mas a gente teve essa conversa com outras empresas. E aí, do lado, obviamente, da parte jurídica, a gente trabalhou com o escritório de advocacia para poder garantir a adesão à LGPD, até porque eu conheço bem o funcionamento da LGPD e a gente tem uma baita preocupação com isso. Se no caso da Vale, Fernanda, tem alguma preocupação específica, qual a minha sugestão aqui? Senta com o time, a gente faz... Perdão, você está no mudo. Você está no mudo ainda. Desculpa, eu acho que o mais crítico, a LGPD é crítico, os dados são anonimizados, ainda assim, sei lá, pode vazar salário de um grupo de um nível, certo nível hierárquico. Mas o que mais preocupa a gente é a questão da TI, é a questão de segurança da informação do sistema, de atender os requisitos pelo menos da nossa área de segurança da informação, sabe? São requisitos bem rígidos e que a gente precisa desses protocolos de vocês, né, e que vocês respondam alguns questionários nossos de segurança da informação para que a nossa área de segurança da informação analise e me dê autorização para que eu possa imputar o dado lá, sabe, Giba? Senão eu não posso. Legal, legal. O que a gente faz? E aí eu não sei como é que está a agenda de vocês com relação ao final do ano, mas a gente monta uma conversa com o time de tech nosso, que cuida da toda a parte de segurança da plataforma, enfim, todo o processo de anonimização de dados, bota com a tua equipe de segurança da informação, a galera tira a dúvida lá na hora e depois formaliza tudo que foi discutido, tá? Porque aí isso aí pode, inclusive, ajudar a, eventualmente, destrinchar coisas que não são entendidas por um dos lados, o formulário que mandou, etc. E aí, em paralelo, Gibson, talvez aproveitando o ponto que a Fernanda levantou, que pode ser a dúvida das outras 38 empresas, 37 empresas, dá uma circulada e monta um material com a turma sobre o que foi feito para a proteção de dados, LGPD, porque aí ajuda, inclusive, para as empresas já terem uma visão de como é que a plataforma está. Mas foi uma preocupação que a gente trouxe já tem algum tempo. Então, vamos tentar fechar essa última ponta com vocês aí. Ok, combinado. Legal. Tinha mais gente com mão levantada, se eu não me engano. Verdade, baixaram a mão, agora não sei mais quem foi. Não era a Natália? Era a Natália o nome? Natasha, eu acho. Natasha, mas era a mesma pergunta da Fernanda, também sou da Vale. Legal. Legal. Posso falar um pouquinho sobre isso? Porque faz parte, eu não sei se todo mundo aqui entende. Estou dizendo que é o caso, viu, Fernanda, lá da Vale, mas é muito comum nas nossas empresas, não é só dúvida, né? Gilberto e toda a turma, que é resistência. Desde 99 a gente tem uma portaria do Ministério do Trabalho pedindo a inclusão do quesito cor ou raça nos mesmos moldes do IBGE. Quantas empresas monitoram esses dados? Quantas empresas informam esses dados? Quantos RHs ainda não olham para fotinho ou põem lá no relatório o que ele quer sem ter a autodeclaração? Então, isso é parte do nosso trabalho aqui, mexer nessa cultura. Claro, esclarecer dúvida, garantir que esse sistema seja seguro, essas questões pertinentes aí, mas também tem que lidar com esse dado, né? Que a gente, em outros movimentos, em outras questões, a gente ainda não tem o dado da étnico-racial,
tem, não dá para garantir que o dado informado pelas empresas é o dado real. Bom ponto, Reinaldo. Inclusive, durante esse processo de elaboração do material do próprio pacto, tanto o escritório da advocacia quanto a própria empresa de LGPD trouxeram essa questão, né? Além da resistência de algumas empresas, a gente tem uma particularidade, nós estamos falando de terceiro setor. Então, as empresas estão numa relação com o terceiro setor a partir desse momento, preocupadas com a transmissão dos seus dados. Então, uma das coisas que a gente aprendeu, e a Nalva nessa construção coletiva, foi que não vai haver uma receita de bolo. Por exemplo, a necessidade da Vale é bem particular e vai ser diferente da necessidade da Ambev, da necessidade da Móvel, enfim, da Super Rico. Cada uma vai ter um processo distinto. E o que a gente vai ter que fazer do lado de cá é ter jogo de cintura e se ajustar para atender todas essas necessidades, porque o que a gente quer, de fato, é que as empresas possam usar a plataforma não só para calcular o índice, mas também para ter o manuseio de todas as outras ferramentas. Mas eu acho que a orientação do Giba foi bem válida, né? Tipo, cada uma possa nos procurar com suas necessidades particulares e a gente, junto com a equipe de tecnologia e de jurídico, vai destrinchando e atendendo aí todos os requisitos de vocês. Gilberto? Gente, ele caiu. Giba? Ô, Gibson. Pois Você não está me escutando, não? Vocês estão me escutando? Estava no mudo. Agora voltou. Ah. Pois não, mas acho que foi a Angélica que falou? Foi ela mesmo. Eu levantei a mão só para, não sei se ajuda, Fernanda, para compartilhar um pouco do que a gente fez aqui com a Móvel. Eu trouxe o ponto sobre segurança da informação e esse foi uma das nossas preocupações também com o pacto. E o que a gente fez? A gente submeteu a plataforma para toda a nossa equipe de segurança da informação e eles fizeram vários testes para garantir, checar a confiabilidade e a segurança da plataforma para ver se não tinha nenhum risco de divulgação, de vazamento de dados, etc. Então, a gente fez esse processo aqui, passou por todos os testes de validação internos. Então, isso foi uma forma também da gente conseguir ter essa segurança e validar os nossos processos de compliance, LGPD e outras coisas. Então, não sei se ajuda, mas como a gente acabou cadastrando 7 empresas... Eu encaminhei para a Nalva e para o Gibson todos os documentos que o pacto precisa responder tecnicamente, que eu não entendo, para que eu possa apresentar para a minha área de segurança da informação, para que eles possam fazer uma análise, passar pelo compliance, para que aí sim eu possa imputar meus dados, né? A gente já tem todos os dados de raça, os nossos empregados, a gente já fez censo, os nossos empregados têm campo dentro dos nossos sistemas, onde eles vão fazer sua autodeclaração, a gente tem os dados de todos os níveis hierárquicos, 100% dos empregados, está tudo ok, mas a gente precisa, para seguir todo o compliance da empresa, principalmente com relação à TI, que isso seja analisado pelos especialistas, que eles deem um ok. A gente não tem autonomia para imputar dado em nenhum sistema externo, entende? Mas eu vou conversar com o Nalva e Gibson e, se preciso, coloco a nossa equipe de segurança da informação, chama diretoria de segurança da informação, e aí conversa com vocês, né? Que é uma linguagem que eu também não entendo, né? TI, então, eu sou muito... Isso que eu ia falar, gente. Eu não entendo, não. Isso que eu ia falar, assim, ó. Esses caras falam uma linguagem bem específica, bota eles para se conectar e aí eles vão lá falar coisas que a gente não vai entender. Enfim, em algum momento isso vai virar algo escrito e a gente vai mover a partir daí. Então, eu sou mais nessa linha, porque tem uma série de protocolos, inclusive protocolos internacionais, então eu toquei em fazer esse call, a gente faz essa conversa e consegue mover, não tem problema não. E a gente te encaminha, tá bom, Fernando, o relatório? Nós até pedimos suporte para o TI, em alguns pontos lá que eram mais específicos, mas a gente está aqui no radar para te dar o retorno. Bom, pessoal, a gente tem mais 6 minutos. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém queria abordar mais algum tema? Eu vou ser bastante respeitoso com o horário de vocês, porque para mim aqui não são nem 6 horas, mas para vocês aí já deve ser quase 9 horas da noite. Ou 8 horas, alguma coisa assim. Nada? Gibson, algum outro ponto para trazer, não? Não, Giba, não. Só para avisar, né, para todos os associados que a gente vai entrar em recesso agora a partir da sexta-feira, dia 23, e retorna no dia 16.
Quem precisar de algum suporte em relação às empresas, o celular do Pacto está à disposição. E, fora isso, os e-mails também vão estar ativos para estar recebendo as mensagens e as demandas. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pelo apoio de todos, muito obrigado pelo ano maravilhoso, enfim, por tudo que foi construído em conjunto com esse grupo aqui. Contamos com vocês aí nos próximos anos e em breve vocês vão ter aí um trabalho maravilhoso, uma consolidação que foi feita em relação à conferência ESG racial. Vai ser um trabalho que vai ser disponibilizado para todos, está ficando muito bacana e vai falar muito do que foi abordado aí nos 2 dias de conferência. E vocês vão ter acesso, enfim, para quem depois puder dar uma olhada, vai ser muito legal, mas deve ser divulgado em breve, tá bom? Obrigado, um ano maravilhoso para vocês, final de ano maravilhoso para todos e todas, e a gente se vê aí no início de 2023. Boa noite. Boa noite.